Olá, povo de Deus, tudo bom? Como vocês estão? Aproveitando para gravar enquanto eu estou tendo tempo, que não será sempre assim, né? Já visto que vocês têm observado que eu tenho postado vídeos esporádicos no canal, sempre que eu tenho tempo, mas estou aproveitando que estou tendo tempo agora, né? Se vocês ouvirem um barulho de fundo, como se fosse um assobio, é porque aqui está ventando muito, tá? Então, como sempre, ignore por gentileza a sinfonia de fundo. Ó, tá vendo? Tá ventando muito aqui, tá fazendo um barulho bem forte. Hoje eu quero falar sobre a origem de Satanás, ou a sua ação em nossas vidas, de como, quando tudo começou. Porque haja vista que já estamos observando, como eu tenho sempre dito, que o inimigo tem levantado os seus, já muitos falsos profetas na terra, né? Hoje estão apregoando coisas absurdas, né? Quando questionamos, mesmo diante dos acontecimentos atuais, e a Bíblia tentando validar, uns tentam invalidar a Bíblia, né? Dizendo assim, simplesmente não há prova de que a mulher é adúltera, que aquele versículo foi acrescentado, não há prova que Jesus disse aquilo, mas também não há prova de que ele não disse, né? E vamos tentando invalidar a Bíblia, e hoje tenta-se apregoar até mesmo o apedrejamento, como se fosse um algo cristão, um algo de quem busca, de quem serve ao nosso Senhor Jesus. Devemos lembrar, porque eles apregam tanto o Velho Testamento e a lei, devemos lembrar que não assassinarás ou não matarás faz parte dos 10 mandamentos. Não é isto? Ah, mas quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Não tem prova que Jesus disse isso. Mas eu pergunto a vocês, que são leitores bíblicos, né? Qual é o versículo onde Jesus manda apedrejar ou matar alguém? É uma pergunta válida, né? Porque se devemos seguir o Velho Testamento e a lei, que era sombra do que havia de vir, né? Isso é um texto bíblico, que a lei e os profetas eram sombra do que havia de vir, né? Israel era um aio para conduzir a Jesus. Onde está o texto onde Jesus disse que devemos apedrejar ou arrancar a mão de alguém? Inclusive, para mim, isso é criminoso, isso é crime, tá? A lei vigente no país, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Sabemos que devemos questionar o que é injusto, mas devemos observar o que diz nossa autoridade. Devemos fazer tudo pela lei, certo? Apedrejar, arrancar a mão. Estamos entrando numa fase que a ignorância, porque as pessoas estão se tornando nécias, ignorantes, verdadeiros imbecilizados. Me perdoem pela palavra, tá? Não estou falando do público do canal, estou falando de pessoas que seguem esse tipo de gente. Eu vou deixar um vídeo depois que um pai, né, foi levar a sua filha, conduzia a sua filha à escola, ela tinha 3 aninhos. O pai foi mostrar confiança, né, nela. Ela pediu para ir sozinha. Ele foi mostrar confiança, que queria confiar nela, mas foi guardando, ou seja, seguiu ela sem ser visto. E no meio do caminho, pessoas acharam estranho, né, dele estar seguindo ela. E ao questioná-lo, ele se apresentou como pai e não acreditaram, começaram a espancá-lo, dizendo que ia quebrar a perna dele. E estamos entrando num loop um pouco perigoso, ou na verdade muito perigoso. Houve também uma história que eu também vou deixar no comentário da Fixado, de que uma mãe que foi morta, ela sofreu depressão, surgiu uma conversa de que havia uma mulher sequestrando crianças numa certa cidade do litoral, e essa mulher inocente foi morta, espancada e morta, certo? Por populares. Porque estamos seguindo a lei do cão e não a lei de Deus, não a lei que o Senhor Jesus nos ensinou, tá? Homens apregoando que devemos apedrejar, arrancar a mão, isso não é bíblico, não é cristão, tampouco está na lei. Devemos observar o que está sendo dito nos dias de hoje, porque homens estão servindo a Satanás, dizendo que estão servindo a Deus, tentando invalidar a Bíblia. Uns tentam invalidar o Velho Testamento, outro o Novo Testamento. Eu deixei no vídeo anterior, no comentário fixado, a questão sobre essas pessoas, tá? Se vocês quiserem, vão lá no vídeo anterior e dar uma olhada no comentário fixado, porque nesse vídeo eu vou deixar outras questões. Como eu falei, infelizmente eu gostaria de colocar vídeos para me fazer o react direto, né? Fazer o comentário direto no vídeo, mas como eu não consigo postar nada que tenha vídeo em movimento, eu só consigo postar imagem, compartilhar imagem estática, eu não tenho como fazer isso diretamente. Então por isso que eu compartilho vídeos feitos por outras pessoas mostrando aquilo que está sendo dito.
né? Deixei também algo do vídeo anterior para ser dito neste dia de hoje, tá? Meu povo, a gente tem que sair da ignorância, da estupidez e começar a ler Bíblia e largar a mão de homens, tá? Outros começam a invalidar a igreja, dizendo que é templo. O templo não é igreja, o templo é o nosso corpo, a igreja é outra coisa, tá? O tabernáculo de Deus. Aí começa a mostrar os satanistas que já claramente sabemos que a maçonaria destruiria a igreja por dentro. Isso está acontecendo. E a maçonaria externa destruía por fora. Ataque dentro, ataque de fora. Ataque dentro, ataque de fora. Como eu falei, eu estou feliz com isso, porque a palavra está se cumprindo, a igreja será destruída e a Bíblia também, de certa forma. Né? Nós sabemos que já sabemos que estamos caminhando para o fim, né? Que a primavera já chegou, né? Que a seara já está pronta para a colheita. Logo, logo se apresentará o anticristo. Né? Hoje eu me coloco numa situação que pode ser uma pessoa e pode ser simplesmente um sistema, tá? Um sistema dirigido por cabeças, né? As 10 cabeças, que representarão o anticristo. E esse sistema possa ser o anticristo, né? A inteligência artificial e tudo que tem sido apresentado, né? De forma que foi dado espírito, ou seja, inteligência artificial. Todavia, como eu falei, como a Bíblia não tem texto que afirme exatamente isto, porque eu vou trazer um texto que diz que será lançado o falso profeta, a besta e o diabo e tarará. Então, para mim, eu fico nessa questão. Como não há um texto aí para que eu possa afirmar, a gente supõe, né? Só saberemos quem é exatamente quando se apresentar. Talvez isso já tenha se apresentado, a gente não tenha observado ainda. Esta é a questão, tá? Se será um homem exatamente ou se será o sistema. Se for um homem, vai entrar no contexto que eu vou apresentar hoje também. Tá? Como eu disse, eu não afirmo nada que não esteja na Bíblia, porque eu não quero acrescentar o que não está na Bíblia. Sabemos que a Bíblia está fechada. Deus é o suficiente para deixar somente aquilo que ele desejou que estivesse. Sabemos que hoje as alterações é para destruir a Bíblia, né? Mas o que foi colocado lá foi por permissão. E o que virá a acontecer também é permissão, que já está previsto, né? Então, observem o que está sendo dito, tá? Homens apregoando costumes antigos como se fosse lei de Deus, e sabemos que muitas coisas que Moisés disse, Jesus desdisse. Moisés disse assim, mas eu digo tanto. Então, se Jesus não disse, não é para fazer, certo? Então é isso que temos que atentar. Então apregam um costume de um povo e esquece de apregoar aquilo que Jesus disse, aquilo que a Bíblia disse, principalmente no contexto, né? Vamos para o vídeo de hoje, porque hoje é interessante, tá? Deixa eu já compartilhar a tela com vocês, somando aquilo que já foi começado ontem também, né? Qual é a origem de Satanás exatamente? Eu não vou nem compartilhar isso agora. Qual é a origem de Satanás exatamente? Né? Era da terra? Satanás estava na terra? O Éden que Deus fala em Ezequiel, é o Éden terreno? Satanás já estava na Terra? Não houve um derrubar de Satanás. Houve o que está sendo dito, e busque na Bíblia para ver se é aquilo mesmo. Talvez você não tenha o versículo, não saiba onde está, porque às vezes as pessoas não leem a Bíblia, mas só ouvem aquilo que as pessoas dizem e tomam aquilo por verdade, e aí fica baseado naquele versículo ali. Mas não tem, porque às vezes ou está começando a ler a Bíblia agora e não sabe onde estão os versículos. Aí a pessoa usa um versículo e corrompe o outro. Tá? Aponta o texto de Ezequiel e depois a corromper Gênesis, onde não diz que Satanás estava ali com função sacerdotal alguma. Diz que ele chegou ali para contaminar, para corromper a Eva, corromper Adão também. Mas não diz que ele estava ali com a função sacerdotal. Nós sabemos onde iniciou-se a sua função sacerdotal, porque está escrito na Bíblia. E agora eu vou mostrar para vocês. Tá? Que Satanás não destruiu a terra não, porque a Gênesis está dizendo assim que a terra estava vazia, mas não foi aí exatamente que Satanás caiu, não foi isso, não que a Bíblia está dizendo, certo? Vamos ver o que a Bíblia está dizendo, né? Porque as pessoas também ignoram muito o Apocalipse, porque temem a ele revela muita coisa, certo? Vamos lá. E houve batalha no céu. O céu estava na terra? Onde que é o céu exatamente? De onde que Satanás foi derribado ou derrubado? Né? Linguagem bíblica derribado, linguagem atual derrubado, nossa linguagem. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, a antiga serpente, certo? Porque a aparência de Satanás é um dragão, certo? Chamado de serpente porque é um réptil, certo?
batalhavam o dragão e seus anjos. Onde Satanás estava? Batalhando com Miguel? Nos céus. Então a queda dele, a destituição dele não aconteceu no Éden terreno, aconteceu nos céus, porque existe o Éden do Pai, o jardim de Deus. Certo? Vamos lá. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, não é no Éden terreno. A Bíblia está dizendo. Né? Por que as pessoas insistem em dizer outra coisa? Porque a corrupção já se faz presente. Os falsos profetas, aqueles que seguirão o anticristo, já se fazem presente, apregoando e anunciando falsas interpretações, falsos discursos e heresias contra a Bíblia. Não é isso? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Entendam o que está dizendo. O dragão, a antiga serpente. Certo? São duas questões aqui. Chamado o diabo e Satanás. O diabo e Satanás não pode possuir pessoas, nem serpente, nem um animal. Nós veremos isto hoje, né? O que ele foi chamado de que aqui? Diabo e Satanás, certo? Essas não é o nome dele, certo? É um adjetivo que foi destinado a ele, né? Que enganador e opositor, nós sabemos exatamente isso. Que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ou seja, o Éden que ele foi precipitado foi o Éden terreno? Não tem sentido, porque o texto está dizendo que não. Né? Me perdoe pelo ânimo, porque... Me perdoe, gente, é que eu não consigo ver tanta heresia e ficar calmo. Mas vou tentar me acalmar, para que o que eu estou dizendo fique claro a vocês. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Ponto. E aí? O Éden que Satanás foi lançado foi o da terra? Depois de ser lançado do céu, ter guerreado no céu contra Deus e contra o Miguel, ele exerceu função sacerdotal no Éden terreno? Tem possibilidade disso? Tem sentido para vocês, lendo o texto bíblico? Cada cabeça, né, é uma sentença. Nós sabemos que cada um será julgado pelo que diz e pelo que faz. Não é isso? E houve uma grande voz no céu que dizia: no céu agora é chegada a salvação e a força do reino de Deus. Por que é chegada a salvação? Porque ele foi precipitado na terra, mas no céu já estava pronto para nos resgatar. E o poder do seu Cristo, né? Do seu Cristo, ou seja, do seu braço direito, da sua destra, do seu verbo, né? No princípio é o verbo estava com Deus. Certo? Vamos lá. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ele acusava quem? Os anjos. Porque foi derrubado dos céus. Né? O qual, diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Aí já está fazendo uma dupla palavra, certo? Mostrando o que aconteceu nos céus e que continua acontecendo na terra. Entenda que às vezes o texto usa uma dupla, né, palavra para especificar algo antes, ou até tripla, porque às vezes explica algo antes, durante e depois. Essa é a riqueza da palavra, certo? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aí já está falando da terra, olha só. Como é diferente, como o texto mostra uma diferença no seu contexto. Pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Aí já tem a ver também com a tribulação que muitos dizem que não passaram por ela, tá? Por isso alegrai-vos, vós os que estão nos céus, e vós neles habitais, tá? Porque a destruição aconteceu, foi lá. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós. O diabo desceu a vós. Tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Duplo sentido na mesma palavra. Tá? Aí vamos seguir aqui. O que está em Lucas também, porque não é só Apocalipse, certo? Vamos lá. E voltando, perdão aqui que os vizinhos já começaram a chegar. A gente começa a gravar, o diabo começa a enviar, né, o empecilho. Não dizendo que as pessoas são demônios, mas dizendo que às vezes o diabo trabalha na vida das pessoas para que possam impedir. Ignore, por gentileza, o barulho, né? Que estava tudo em silêncio, vocês observaram. De repente começa o barulho. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Demônios. Quem desceu com Satanás? Demônios, certo? Não são os espíritos imundos, que são exatamente os filhos de Néfilis que perderam o seu corpo. Eles são espíritos imundos. Aqui está falando de demônios, literalmente. Dado que eles desceram com Satanás, ou o diabo. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Não era do Éden terreno, não faz sentido. Dupla profecia, entenda o que está dizendo. A Bíblia trata dois ou três assuntos no mesmo texto, no mesmo versículo, no mesmo capítulo. Por quê? É aquilo que eu disse.
né? A honra de Deus é esconder as coisas para que os filhos possam esquadrinhar. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, ou seja, as serpentes Satanás, escorpiões, os demônios, e toda a força do inimigo, não é isso que está dizendo o texto? E nada vos fará dano algum, mas não vos alegrei, porque vos sujeitei os espíritos, aí entre os espíritos imundos. Alegrai-vos antes que por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Isso é o que importa, certo? Vamos seguir aqui para a gente não perca nosso tempinho, porque o que está sendo dito hoje é importantíssimo, né? Sujeitai-vos, pois Deus, revesti-vos, pois Deus, perdoe-me, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo. Por que resistir ao diabo? E ele fugirá de vós. O diabo possui pessoas e possui sim. Vamos seguir aqui, vou mostrar para vocês onde está escrito isto, para não que fique na minha palavra, que não fique dizendo coisas aqui, mas que a Bíblia fale por si. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros de um corpo, de uns dos outros. E isso tem a ver com a eclesia, tá? Ninguém é membro sozinho, tá? Quando fala membro de um corpo, não está falando do seu corpo, braço e perna, está falando de membro de um corpo, eclesia. Mas como eu falei, estou perdendo meu tempo, não estou perdendo meu tempo porque vale, perdoe, não estou perdendo meu tempo porque vale pregar a palavra sempre, até o final. Mas aqueles que servem a Satanás, isso com isso estou perdendo tempo e certamente não estou me dirigindo a eles, tá? Me interessa somente dirigir ao povo de Deus. Sabemos que a tormenta alcançará, que é isso que vem o escândalo, mas aí por quem ele vem, tá? E por aí segue. Os outros, irai-vos e não pequeis, tá? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Por que não dá lugar ao diabo? O diabo tem um corpo espiritual, nós sabemos isso, ele não possui, vamos ver. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vos possais estar firme. Óbvio que nesse momento ele está preso, mas ele será solto para voltar a fazer o que ele já fez antes, tá? Contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Por isso que eu falo, eu não tenho lutado mais contra homens, e nem comecei lutando assim, sempre lutei contra as ideias, tá? Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, ou seja, nova ordem secular, nova ordem secular, nova ordem mundial. Certo? Nova ordem das eras. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porém, agora eu vou perguntar para vocês. Observem o que o texto está dizendo literalmente, ipsis literis, não sou eu. Eu vou ler somente o texto, tá bom? Depois eu vou fazer o comentário. Ele, porque aqui Pedro está falando sobre algo que Jesus afirmou, ele disse que é o contrário. Observem aqui. Porque o que próprio Jesus falou. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Satanás possui, não? Pedro era o diabo que Jesus está falando? Ou ele estava sendo usado pelo diabo, possuído por ele, usando a boca de Pedro para falar? Satanás não usa, não? Então, julguem vocês aqui, o texto está dizendo, claro, Mateus 16, 23, está sendo um texto bíblico, tá? Eu não separei nada escrito, eu acessei a internet e estou apresentando para vocês texto bíblico. Procurem nas Bíblias que vocês têm aí, seja qual versão for. Mateus 16, 23, tá? Vou repetir, ele não está chamando Pedro de Satanás, tá? Mas Pedro estava sendo usado por Satanás, não foi a primeira vez, tá? Pedro foi usado a Satanás quando cortou a orelha do centurião, Pedro foi usado por Satanás quando negou a Jesus 3 vezes, e Pedro estava sendo usado aqui para proferir coisas que não condiziam, certo? Possuído. O texto está dizendo, vamos lá. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim. Disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. A quem serve esse adjetivo? Não, o diabo. Que me serves de escândalo? Porque não compreende as coisas de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Julguem vocês aí o que está sendo dito, tá? Engano sobre engano. Ah, não, o Satanás estava na terra, o Éden que ele foi lançado foi o da terra. Apocalipse de Mateus e Lucas diz que ele caiu do céu, que a batalha aconteceu no céu, e diz a palavra que existe o jardim de Deus nos céus.
onde Satanás era sumo sacerdote. Porque em Gênesis você pode caçar de ponta a ponta, você não vai achar a função sacerdotal de Satanás lá. Vamos seguir. E tendo chegado ao outro lado, a província de contra o demoniado. Tá. Espíritos imundos também não possuem animais? Ah, mas um pouco são seres imundos. São animais, tá? Vamos seguir. E tendo o outro lado, e aqui os animais não falaram. Por quê? Porque toda a terra caiu. Vamos seguir. E tendo chegado do outro lado, a província de Gergesenos, Gadare, né? Saíram-lhes ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram, ninguém podia passar por eles, por aquele caminho. Vamos seguir aqui. E eles clamavam dizendo: que temos contigo, Jesus? Esses são os espíritos neles, tá? Filho de Deus. Olha o reconhecimento, tá? Porque eles temem diante do Pai e do seu Filho. Viesses aqui atormentar-nos antes do tempo? Porque ainda não era tempo disso acontecer. Pelo menos para ele. Né? Vamos lá. E andava pastando diante deles numa manada de muitos porcos. Estavam andavam pastando diante deles, né, desses demônios, uma manada de muitos porcos. E os demônios rogavam-lhes, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Eita Deus! Não possuem animais, não? Satanás não possui homens. E demônios não possuem animais. Vamos começar a rasgar a Bíblia agora? Vamos anular realmente o Velho Testamento, o Novo Testamentão? Ou anular o Velho Testamento? Vamos separar para nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que serve e aquilo que não serve? Vamos nós dizer o que é texto bíblico e o que não é? Vamos nós dizer o que é legítimo na Bíblia e o que não é? Como os demonistas estão fazendo por aí? Especialistas em demônios estão fazendo por aí? Vamos dizer que não tem igreja também? Vamos dizer que nada é válido, que tudo foi um engano? Até hoje, o que aconteceu até hoje foi tudo engano, o que vale é que homens que servem o Satanás estão dizendo? Cadê a Bíblia? Um texto isolado? Ou um texto que não está falando daquilo que eles estão dizendo para que eles possam colocar suas ideias em cima? Só texto bíblico que estou apresentando. Tá? Deixando a Bíblia falar por si. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Servos do Senhor, entendam quando eu afirmo que o engano se faz presente em nossas vidas, em nosso meio. Tá? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão aos céus. São ladrões e salteadores. Eles não pertencem ao Pai. Tá? Ler um versículo aqui e citar a minha ideia não é, como falei, interpretação pessoal e interpretação textual. Eu não estou nem interpretando, estou deixando o texto falar. O texto fala por si. Eu não preciso interpretar. Né? Eu posso deixar o texto falar por si. Quando ocorre a interpretação, quando a gente vai buscar no original, se é aquilo mesmo que está dizendo. Né? Então tá complicado, viu? Tá complicado ser crente nos dias de hoje. Tá complicado crer na Bíblia nos dias de hoje. Porque até aqueles que falam da Bíblia, e devemos deixar, porque convém que a Bíblia seja apregoada de qualquer forma, para que as pessoas possam chegar ao conhecimento da verdade, ainda que por boca mentirosas. Tá? Porque se convém ao homem ler a Bíblia e não acreditar no homem, eles vão ouvir da palavra e vão buscar se aquilo é verdade. Mas se interessarão em saber se aquilo é verdade. Até pela forma errada vai despertar o interesse em ler a Bíblia. E é por isso que Deus permite que esses demônios estejam na face da terra nos dias de hoje. Tá? Castas de demônios. Vamos seguir aqui. Aí agora eu vou chegar onde eu queria chegar, no complemento do vídeo de ontem. Porque eu sempre faço isso, né? Eu começo num vídeo e termino no outro. Porque às vezes a gente deixa... Eu costumo deixar assim para ver o que vai ser dito. Para que depois a gente possa vir a entender. Né? Ainda aqui é segmento do texto anterior. Para que a gente observe por que acontece aqui. Depois vou entrar onde eu queria chegar. O que acontece aqui? Os animais no Éden, tá? Foi plantado um jardim no Éden.
Os animais que estavam ali estão falando que anjos, querubins e por lá são animais e por lá. Animais no céu são chamados de seres viventes, tá? Existe querubins serafins e muitos falam sobre ele, mas não existe nenhum texto bíblico que o defina literalmente. Então existem muitas ideias, mas pouca verdade. Ninguém sabe exatamente como é. Somente aqueles que os viram, eles não os descrevem. Certo? Uns fazem menção, mas a gente não pode fazer. Fazer um estudo sobre anjos. Apresente na Bíblia um estudo sobre anjos, onde Deus fala claramente, exatamente tudo sobre anjos. Angiologia. É complicado, tem textos que são difíceis de entrar, tá? Mas lembrando, os animais que existem no céu, e como eu falo, a terra não é um espelho do céu, principalmente até porque, será que no céu existe uma torre de Babel? Estão apregoando um monte de Senhor como se fosse o monte de Zeus, tá? O Éden estava no monte onde Deus analisava para baixo. Zeus, isso não é Deus, não é o Deus bíblico, tá? Lembre-se que a mitologia foi criada por demônios, onde ali se descreve os seus deuses, que são anjos caídos, são os Zeuses, né? Os Zeus, os anjos caídos, distorcendo a verdade bíblica, mas apontam sempre praticamente uma semelhança. Observe que existe semelhança na mitologia, tá? Os filhos de Satanás começaram a escrever os seus livros de mitológico para esconder, como eu falei, esconder a verdade à face. A gente oculta melhor a verdade escondendo diante dos olhos, tá? Porque a pessoa está vendo e não está enxergando. A operação do engano, a operação do erro. Certo? Mas tudo estão descrevendo uma coisa só. A mitologia está descrevendo a história na Terra. Tá? Esses deuses mitológicos são os anjos caídos. E os semideuses são os filhos dos Néfilins. Tá? Os Gibores, os Anaquins, os Refaíns e por aí segue. Tá? E o que era a serpente no Jardim do Éden? Um ser vivente. E era um animal. Não era Satanás propriamente dito, porque o texto está dizendo que não. Vamos ver onde o que o texto está dizendo? Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias, de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Mas Satanás não possui não, né? Nós mostramos no texto que sim, mas vamos seguir lá. E também não possui animais, né? Vamos lá. Como mostrei no texto que possui. E assim que Deus disse, não comereis das árvores do jardim. Gênesis 3:11. Lembrando, Satanás em nenhum texto em Gênesis é dito que estava como sacerdote no Jardim do Éden onde estava Adão e Eva. Tá? Isso é um estupro literal da Bíblia. Dos textos bíblicos. Vamos lá. Animal em hebraico, este referente aqui, ó, coloquei duas referências aqui, 1 e 2, referência 1 e 2 deste texto aqui, tá? Vocês podem buscar no que eu deixei aqui referência, eu sempre deixo a referência aqui, ó, tá? H2416, 2421, Didático, por aí vai, vão as referências do dicionário. Para que não diga, não, você que está dizendo, as referências do dicionário estão aqui. É pesquisar. Animais em hebraico, referente a essa animaria aqui, de Gênesis 1, tá? Ou melhor, Gênesis 3, do versículo 1. Essa é a referência 1 aqui. Vamos lá. É Cai, certo? Vivente, vivo, vida. Ser vivente. Ser vivente. Tá? Um animal. Um ser vivente. O que são seres viventes? Eu vou falar para vocês já já. Né? Do campo. É Sadê. Vamos lá o que significa? Campo, terra, campo cultivado, referindo-se ao habitat de animais selvagens. Onde entra Satanás, ou diabo, aqui? Esta serpente aqui é um ser vivente, um animal selvagem, mas ele é um ser vivente. E por que eu estou falando ser vivente? Eu vou explicar para vocês que é ser vivente já, que eu já expliquei, vou falar de novo. Vale a pena lembrar. Da planície em oposição à montanha, terra em oposição ao mar. Vamos lá. Aqui está o texto onde fala sobre animal vivente. O texto está em referência a Apocalipse 4, 8 a 11. É só ler. E os 4 animais que tinham cada um deles em si 6 asas. Os 4 animais, tá? Que são seres viventes. Vamos lá de novo. 6 asas ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Não sei distinguir o que é isso aqui, porque a Bíblia não é clara. Existem mistérios aqui que não dá para se revelar porque não existe texto que o faça, tá? E não descansaram, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E os 4 animais deram glória e honra. Aqui existem versões, eu
talvez eu traga depois para vocês, que aqui na verdade está falando os 4 seres viventes, os 4 animais, tá? Mas aqui também tá aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Todo-Poderoso, quero que há de vir, está falando sobre Jesus, os 4 animais deram glória e honra e ações de graças, o que estava sentado sobre o trono e que vive para todo sempre. Os viventes e os 4 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Os 24 anciões, ou melhor, os 24 anciões prostravam diante. Isso tem a ver com as tribos e os apóstolos, 12, por aí vai, somando 24, somam todo, certo? Para dizer que ninguém tem que ser judeu, nem que judeu tem que ser gentil. Digno é o seu que vive para sempre, lançai coroa diante de trás, digno é o Senhor de glória, honra, poder, porque tu os criaste todas as coisas, por todas as vontades foram feitas. Aqui está falando de Jesus, o que criou os céus e a terra, que está lá em Gênesis, e no princípio que o Deus, os céus e a terra, o X de Bará, Elohim, parará, onde diz que Bar é filho, Elohim Deus, o filho de Deus criou os céus e a terra, sem nada foi feito, que está em João também. Certo? Pelo jeito de falar, como eu falei, às vezes penso muito rápido, a boca não acompanha o pensamento. Mas já foi falado sobre isso também, tem vídeo sobre isso no canal, né? Ou seja, animais que falam. Olha, animais falando aqui, os seres viventes falando aqui, ó. Animais que dando honra e glória, ações de graças, olha, cheio de olhos, e diziam de noite: Santo, Santo é o Senhor. O que era o Nahash, a cobra no jardim do Éden? Era um ser vivente, olha, um ser vivente. Um animal selvagem. Eita Deus! Eu pergunto, mas aqui é o Satanás que a Bíblia está falando? Ora, é texto bíblico ou é homens que devemos confiar? É na Bíblia ou em homens que devemos confiar? Sede fiéis ao Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno e dos malignos que estão na terra. Tá? Atente somente para a palavra. Ignore o que os homens dizem. Se não há texto bíblico e somente interpretação, fala, né? Eu penso assim, eu acho assim, acredito assim. Texto bíblico é um apresenta um e ali em cima ele corrompe o texto, ele estupra o texto, porque o texto não está dizendo aquilo. Porque qual texto em Gênesis que diz que Satanás era um sacerdote no jardim do Éden onde estava Adão e Eva? Ali. É só apontar, mostrar lá. Ah, não interpreta assim, não. Se interpreta, o problema é teu. Com interpretação não podemos fazer nada, cada um interprete o que quiser, mas guarde para si. O que eu não posso fazer, observe o que eu vou dizer, o que eu não posso fazer é trazer minha interpretação como uma verdade para os outros, tá? Aquilo que eu acredito para mim, seja feliz, que Deus te abençoe. Se estiver na razão, se andar no correto, seja abençoado por Deus. Agora, o que eu não posso fazer, que a palavra de Jesus disse, Deus disse que eu não posso fazer, é corromper a palavra e levar isso para os outros como verdade, desviar o neófito do caminho, tá? O prosélito do caminho, fazendo 2 vezes mais servo do diabo do que era, ou do que ele. Tá? Eu não posso levar os outros ao erro. Tá? Satanás possui pessoas e animais, demônios possuem pessoas e animais, e espíritos imundos possuem pessoas e animais. Texto bíblico. Ah, mas Satanás tem um corpo espiritual? Nós sabemos que ele temos. Tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar sobre isso. Lembre-se que Satanás pode transfigurar-se em anjo de luz. Tá? E não é maravilha que os seus ministros transformem-se em ministro de justiça. Só buscar o texto na Bíblia, tá? Coloca do jeito que eu coloquei, que eu falei. Vamos seguir aqui. Lembra que eu falei no texto anterior? Nós vamos voltar aqui, onde interessa. No texto anterior, que muitos vão falar: não, mas um era filho de Satanás, outro era filho de Adão e Eva. Caim era de Satanás, Abel era de Adão e Eva. Dizendo que ali haviam 2 nações no ventre e que uma batalha era contra a outra, que é exatamente isso que o texto está dizendo, que o filho das trevas lutaria contra o filho da luz. Me diz onde que diz no texto bíblico que Caim e Abel eram gêmeos. Vamos para o texto primeiro, depois vocês observem aqui, que a Bíblia não nos deixa enganado e ela não omite o que Deus se interessa em nos revelar. Tá? Gênesis 38, 27 e 30. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre.
Depois vamos lá em Gênesis, onde nascimento de Caim e Abel. Vamos tentar achar esta palavra gêmeos, ou alguma coisa que indique isto no texto. Tá? E aconteceu que, ao dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando à luz, que por fora a mão, e a parteira tomou, e ateu a sua mão a um fio encarnado, dizendo: eis, saiu primeiro. Mas aconteceu também, tornando a recolher a mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura, né? E chamaram-lhes Pérez. E depois saiu seu irmão, cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Texto bíblico, palavra gêmeos, 2 no ventre. Vamos achar um outro texto bíblico aqui. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. E o Senhor lhe ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Tá? Então disse: se é assim, por que sou assim? E foi a pergunta ao Senhor. Aqui tem a ver com vaso de ira e vaso de honra. Também eu vou dizer também que um era filho de Satanás, literal, e outro era filho de Deus. Filho de Rebeca, né? Entendam. A Bíblia não esconde nada, tá? Aquilo que tem que ser revelado, ela revela claramente. E o Senhor lhe disse, né? Disse: 2 nações há em seu ventre, e 2 povos se dividirão. A Bíblia é clara quando ela quer falar luta entre povos, tá? Vaso de ira e vaso de honra. Certo? Dividindo as tuas entranhas. Porque o fruto gerou divisão, gerou duas. Um para vaso. Não que gerou. Ele revelou aquilo que já tinha acontecido antes, tá? Como aconteceu o vaso de ira e vaso de honra, porque um comeu da palavra de Satanás e o outro rejeitou. Foi basicamente isto. Né? Ah, mas quem comeu foi Eva. E nela foi gerado 2 povos. Só que não foi simultaneamente. Tá? O vaso de ira e o vaso de honra, um representando a Satanás, outro representando a Jesus, representando, tá? Porque Jesus também não teve filho ali, certo? Então temos que entender o que a Bíblia está querendo nos dizer, mas aquilo que ela não diz não podemos afirmar, certo? Vamos seguir aqui. O seu ventre dará o maior e dividirão entre os entranhas, né? E um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor. Lembra que eu falei que está sempre fazendo uma analogia entre Jesus e Satanás? Será que Esaú aqui era filho de Satanás literal também? E Jacó era filho de Deus? Observem que não tem base para o que se afirma. Não há texto bíblico que dê respaldo ao que se afirma. Mas a Bíblia depois ela vem mostrando aquilo que foi mostrado lá no começo, para que as pessoas que aqueles que servem a Satanás interpretem errado, e aqueles que servem a Deus busquem a verdade, busquem esquadrinhar e descobrir a verdade legítima. Tá? E cumprindo os seus dias para dar luz, eis os gêmeos no seu ventre. Eita, olha, gêmeos, de novo. Glória a Deus, né? Que revela a verdade para os seus. E saiu o primeiro, ruivo, todo cabelo com uma veste peluda. Eu podia dizer aqui que essa veste aqui foi o sinal de Caim, tá? Que o sinal foi uma veste peluda. Porque se observarmos aqui a analogia, caberia. Mas ipsilítere posso fazer isso? Não posso, então não farei. Certo? Agarrada, depois saiu seu irmão agarrado ao seu calcanhar, Esaú, e por isso se chamou o seu nome Jacó. Isso tem a ver com destituição, tá? Porque a primogenitura foi dada a quem é Jacó, porque ele comprou do seu irmão. Porque seu irmão trocou a sua primogenitura por um par de lentilha. Analogias bíblicas, certo? As verdades sendo reveladas entre linhas, mas aquilo que a própria Bíblia afirma. Né? E era Isaac da idade de seu irmão, porque eu vou lembrar depois que tem vídeo sobre isso, a escada de Jacó, onde o topo, a ponta, tarará, tarará, um fala de sacerdote, outro fala ferido, e por aí vai. Certo? Quando gerou. Observem aqui. Gêmeos, tá? Vamos de novo? Gêmeos. Gênesis 38, 27 ao 30. E Gênesis 25, do 21 ao 26. Vamos aqui, voltar aqui. E conheceu Adão. Isso foi depois da maldição que foi proferida, tá? A maldição e da profecia que foi proferida, que eu citei ontem. E conhece, porque, como falou, a sua semente será contra a semente dela. Só que aqui não existe nenhum versículo que diz que Caim e Abel eram gêmeos. Não existe texto. Vamos ler aqui, depois eu vou explicar. O que aconteceu depois que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: alcancei o varão do Senhor. Ponto.
E deu à luz a mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra. Só que aqui, observem aqui no texto, não diz em nenhum momento que Caim e Abel eram gêmeos ou que estavam no ventre da mãe ao mesmo tempo. Tá? Diz sim que Adão conheceu a Eva e deu à luz a Caim. E o que foi dito na profecia que eu falei ontem? Que a semente das trevas lutaria contra a semente dela, a semente da mulher. Certo? É que eu desconectei aqui, senão eu trazer o mesmo texto que eu trouxe ontem, mas está no vídeo anterior, para mostrar para vocês que como está no contexto ali. Que a semente das trevas batalharia contra a semente dela, da mulher. E quem é a semente da mulher que seria batalhada aqui? No contexto, o contexto é Caim. Depois deu à luz seu irmão. Aí, como disse, porque havia o quê? A questão do vaso de ira e vaso de honra. Então entenda, texto com texto não diz, não prova em nenhum momento, em nenhum lugar, não tem como colocar que Caim era gêmeo de Abel, e nem que a Eva estava esperando dois ao mesmo tempo. O que já quebra esta questão de que Caim era do maligno. Porque o próprio texto está dizendo, quando diz que Deus fala que põe inimizade entre a mulher e a sua semente e a semente dela. E com a semente dela no momento em que viria a ser depois, porque ela não estava grávida, tá? Porque depois é o que acontece aqui, que diz que Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu e deu luz a Caim. A semente a qual Deus estava falando era Caim. O mesmo que a qual o Senhor assinalou depois de ter matado seu irmão, com um sinal de proteção. Ali tem a ver com a questão da primogenitura, já foi explicado em outros vídeos, que está num vídeo no canal também. Tem a ver com vaso de ira e vaso de honra. A terceira vertente, que é o joio, somente em Gênesis 6. Onde os Néfilins, né, aqueles que apartaram, abandonaram, os desertores, desceram à terra para corromper os homens. Mas já haviam caído na terra e também depois, porque Satanás já havia descido à terra com seus anjos. Vocês entenderam aqui? Ontem eu fiz um vídeo mais curtinho, porque eu não queria. Porque se eu fosse juntar o vídeo de ontem com o vídeo de hoje, ficaria bem extenso. Só o de hoje, no momento agora, já estava em 40 minutos. Tá? Passaria de 1 hora. Porque o texto é extenso, mas a verdade ela se revela. Tá? Havia um ser vivente no Jardim do Éden que foi possuído por Satanás, a texto bíblico de Satanás possui como possuiu a Pedro. Tá? Ele usa a boca. E no final vai usar a boca do falso profeta, tá? Aquele que será lançado no lago de fogo, que eu acabei não lembrando de colocar o texto aqui, mas só vocês procurarem lá, tá? Será lançado o falso profeta, né? A besta e o diabo que enganava todo mundo. E quem era o diabo? Alguém que estava sendo usado por ele, alguém que estava sendo conduzido por ele, certo? Algo que tá. E eu entro que sim, é alguém, por quê? Porque não se lançará inteligência artificial no lago de fogo, certo? Mas lançará-se alguém no lago de fogo. Alguém que estava sendo usado por Satanás, que será solto para atormentar a terra nos finais. Vocês estão entendendo aqui? Hoje as pessoas não estão sendo possuídas diretamente por Satanás, porque Satanás está preso e será solto no final para atormentar a terra e aqueles que nela estiverem. Certo? Então temos o que hoje? Espíritos imundos possuindo pessoas. A Bíblia não está se divergindo, tá? Mas a Bíblia ela precisa que a pessoa leia verdadeiramente com amor. Amor ao Pai, amor a Deus, amor ao Senhor, amor à palavra e temor a ela. Não é de qualquer jeito, não é por qualquer um. Não é qualquer um que se diz que está falando de Deus, que realmente está falando legitimamente sobre Deus. Ele está falando sobre ele, é aquilo que deseja falar. Ou sobre qual Deus ele está falando. Tá? Atentem para isso, meu povo santo do Senhor, meus irmãos, povo de Deus. É chegado o tempo, tá? Daqui a pouco o iníquo vai se revelar. Eu fiz uma jogada porque, pode ser, sim, porque como eu disse, o texto não é claro, para que a gente não seja surpreendido. Estamos esperando sim algo acontecer, certo? E alguém se apresentará para enganar as nações e levar ao inferno. Só que os seus profetas já estão na terra nos dias de hoje, tá? Eu não posso dizer quem é o quem, porque, como disse, o texto não é claro. Ela não diz quem é a pessoa do anticristo. Se há alguma revelação ainda, eu ainda não alcancei. Tá? Possa ser que venha nos cálculos, como eu fiz da besta do Apocalipse. Mas ainda não me foi dado esse entendimento. Se acontecer, eu trago a vocês.
Tá bom? Então, eu me despeço de vocês, como falando, atacando ideias, não pessoas. Porque muitos são que se dizem de Deus e servem a Satanás. E muitos que servem a Deus estão calados, somente observando e aplaudindo os filhos das trevas. Tá? Fiquem com Deus, né? Com a paz do nosso Senhor Jesus, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco até a consumação dos dias, e que sejamos livres e libertos dessas amarras e desenganos que estão sobre a terra. Fique com Deus. Tchau, tchau.